Já vamos dar início à nossa live. Vou já estar passando para a Gisele se apresentar, e aí depois a gente já começa aí com o nosso bate-papo. Seja bem-vinda, Gisele, é um prazer imenso te receber aqui, e que a gente possa falar e compartilhar as experiências com muito carinho para quem for nos ouvir depois na live, tá bom? Seja bem-vinda. Olá, Andréia, muito obrigada por esse convite. Eu me sinto lisonjeada em participar do seu projeto e realmente muito importante a gente se unir e dar voz às autoras, às mulheres, a todos aqueles que escrevem e que tentam fazer uma diferença na nossa cultura, não somente na nossa cultura, mas a nível até internacional, se possível, né? Para quem não me conhece, meu nome é Gisele Guimarães Fleming, eu sou um monte de coisa, sou formada em engenharia ambiental, mas eu adoro trabalhar com línguas, então eu sou professora de francês, inglês, português. Uma parte do meu tempo eu moro no Brasil, uma parte do tempo eu estou fora do Brasil, porque eu também sou piloto de parapente, eu viajo a alguns países para voar, e o voo livre faz parte, assim como línguas, da minha vida, né? Daquilo que eu faço com paixão. E então, nos livros, um deles eu até falo, né? Do voo livre, do luto ao voo livre. Então, essa é a minha trajetória, 57 anos, 2 filhas, viúva durante muito tempo, transformei a dor em talvez referência para quem queira transformar a vida. É isso. Espero deixar alguma coisa de bom nesse mundo quando eu partir. Muito obrigada, Andréia. Com certeza, Gisele, aí é o nosso legado, né? Eu também já tenho várias obras, mais de 10 obras publicadas. Minha formação é contábeis, ciências contábeis. Fui consultora por muitos anos. A literatura vem para mim, inicialmente veio como um hobby, depois foi se transformando aí em algo muito valoroso. Com o tempo, a gente vai tomando mais gosto ainda. Escrevo vários gêneros, não tenho um gênero fixo, eu já tenho livros técnicos. Tem os livros infanto-juvenil, infantil, romance. Então, assim, a gente permeia nesse mundo, igual você falou, para fazer a diferença, de repente trazer uma mensagem, mostrar essa inspiração que transforma, que eu acredito na leitura, que a leitura transforma. Então, é nisso que a gente acredita, é nisso que a gente compartilha aí, né, as nossas experiências. E, de alguma forma, eu acredito também que quando vem uma mensagem, quando vem uma inspiração de escrita, ela vai servir para alguém em algum lugar. Tem um propósito maior do que a questão mesmo, vamos falar, financeira, de fama, a sua mensagem ou aquilo que você escreve, para mim, como escritora, é uma missão. Eu trato como uma missão, um propósito. E a gente percebe isso quando as pessoas conhecem o nosso trabalho e que vem os feedbacks, então a gente acaba tendo esse sentimento. Aí vamos ver por trás das obras, né? O que a Gisele tem para falar aí? Como que começou a primeira? Conta para a gente aí, Gisele, essas experiências literárias. Eu acho que você tem toda a razão, né? Quando a gente faz alguma coisa com paixão, é a alma se expressando. Então, assim como a literatura, assim como as línguas, acho que se cada um de nós pudesse realmente fazer aquilo que gosta, não trabalharia, faria o que gosta, e então você não tem tempo. E a escrita, a literatura, a língua portuguesa, a língua inglesa, sempre foi algo que me impulsionou desde a juventude, desde a adolescência. Então, eu já escrevia boas redações, eu já gostava do inglês, e depois eu comecei a escrever mais. E aí, então, sempre muito engajada em movimento ambientalista ou situações dentro da minha comunidade, isso virava notícia. E com o tempo, eu comecei a escrever para jornal, comecei a escrever para revista sobre
a causa de acessibilidade ou a causa ambiental, justamente porque eu sou engenheira ambiental de formação, uma das minhas formações, né? Então, isso para mim é sempre muito natural. E depois, com o tempo, foi se transformando em sentimentos, sentimentos que você expressa, você coloca em palavras, né? Quanto mais você lê, mais vocabulário você tem e melhor você se expressa, melhor condição você dá para a sua alma e para o seu intelecto se expressar e disponibilizar isso para as pessoas, né? Então, isso já vem de muito tempo. Eu tenho uma coletânea aqui de material que eu já escrevia há 10, 15 anos atrás. E em 2022, sim, eu fui convidada a participar de uma obra chamada Mulheres Extraordinárias. E eu tinha voltado, depois de morar um tempo no Canadá, morei lá mais de 10 anos, eu imigrei para lá com as minhas filhas depois que meu marido faleceu, então foi uma mudança bem brusca em toda a minha vida, e então eu fui chamada para contar parte da minha história. E isso foi tão bacana, isso deu tanta retorno a nível de contatos, pessoas, e senti que valeria a pena contar a minha história. Então, aí eu estava no Brasil no período de pandemia, e eu já estava treinando, voando por aqui de parapente, e então eu decidi organizar um grupo de mulheres para contar a experiência de voar, como é voar livre, né? Então, aí nós lançamos um livro, uma coletânea internacional, Mulheres Corajosas que Voam Livre, hoje disponível no Amazon, também disponível em e-book, Brave Women Flying Free. E com isso, depois eu fui sendo chamada a participar de antologias e outras coletâneas, sempre expressando, né, como é que foi a minha trajetória, minha mudança de vida, do luto ao voo livre, né, porque eu fiquei viúva muito cedo com duas meninas pequenas, uma ainda bebê, e como que foi transformar tudo isso. Então, é como estávamos conversando antes, né? Quando a gente consegue pegar o limão e fazer uma boa limonada, foi o que aconteceu. E assim começou. E eu vejo que escrever é um prazer, compartilhar o que eu sinto, compartilhar o que eu aprendo, compartilhar um contexto é importante, porque eu vejo cada vez mais a sociedade carente de boa informação, de bom conteúdo, de boa literatura. Perfeito, Gisele, é exatamente isso, essa escrita para transformar, né, que liberta, e às vezes as coisas são muito superficiais, as pessoas não aprofundam, e aí os sentimentos ficam perdidos, perde um pouco a identidade. Então, eu não sei, uma das dificuldades enquanto escritor, normalmente a gente é mais introspectivo, entendeu? E o que eu vejo hoje, as pessoas precisam se mostrar, se aparecer, né? Querem aparecer, querem se mostrar, e para isso fazem coisas, às vezes, que nem não faz muito sentido, não tem muita profundidade. Então, assim, uma das, né, vamos falar, desafios que a gente tem enquanto escritor é realmente divulgar o trabalho e as pessoas entenderem, terem a oportunidade de lerem algo que realmente faça sentido, que se identifique, que ajuda, né, o crescimento intelectual, igual você comentou mesmo. É muito importante isso. E quando a gente consegue compartilhar isso, realmente o que a gente recebe é infinitamente maior do que a gente doa. E é algo muito prazeroso. Eu não sei para você também dessas experiências, quando aquilo nasce um livro ali de antologia, que cada um escreve a sua parte, a sua história, conta um pouco. Quando a gente está lendo, o sentimento é muito bacana. Eu já participei de algumas também, e essa experiência coletiva, ela é muito rica, né? Eu particularmente acho que eu não faço nada se eu não tiver prazer.
já foi um tempo de muita obrigação na minha vida, e hoje tem que ser com prazer. Então, se for para eu escrever com alguma coisa, se não está fluindo, não dá para escrever. Uhum. Não dá. A coisa tem que vir de dentro, tem que vir da sua mente, tem que vir do seu coração, tem que vir da circunstância. Então, eu me sinto motivada a escrever, às vezes, tecnicamente, dentro do contexto do voo livre. Eu faço algumas postagens no Facebook, sempre em inglês agora, porque eu estou conseguindo levar mais à frente, principalmente algumas coisas técnicas. Quando eu participo de antologias, sim, com certeza, é um compartilhar que não tem preço. E organizar esses grupos de mulheres pilotas de vários países, agora vamos para a segunda edição. A primeira edição fizemos em 2024, com 17 mulheres de 5 países, agora estamos indo para a segunda edição, com 44 mulheres de 19 países. E então, para mim, é uma felicidade e é um trabalho muito árduo. E não tem um foco de dinheiro, não tem um foco financeiro, não é esse o propósito. O propósito é mostrar que nós, pessoas, podemos fazer alguma coisa, principalmente voo livre, que algumas pessoas até têm um certo preconceito, que é algo muito perigoso, mas por trás de cada piloto, por trás de cada autora, tem uma história, tem uma pessoa, tem uma vivência, tem uma trajetória até ela ser quem ela é, né? Foi construída. E é muito bacana quando a gente compartilha, porque a gente aprende com todas elas, né? E então, para mim, é uma satisfação muito grande. Eu, particularmente, não viso retorno financeiro, e quem visa retorno financeiro no nosso país com livros, olha, está vivendo uma utopia, porque infelizmente no nosso país nós não temos muito estímulo para isso, né? As nossas bibliotecas não são tão boas como o quanto deveriam. E temos excelentes autores, escritores, mas infelizmente o jovem, principalmente hoje em dia, ele não é estimulado a escrever e a ler. E é uma consequência, porque se você não fala, se você não escreve, você não se você não lê, você não escreve, e se você não escreve, você não fala. Então, é importantíssimo ter essa mudança. E é uma das coisas que eu vejo, por exemplo, fora do Brasil, quando eu estou nos Estados Unidos ou quando eu estou no Canadá, uma das coisas que eu adoro é visitar as bibliotecas das cidades, que por mais pequena que seja a cidade que eu estou nos Estados Unidos tem 5.000 habitantes, mas a biblioteca é ótima, eu adoro ir lá. Você tem ponto de internet, você tem livros, você tem audiobook, você tem N recursos. Puxa, e por que isso não funciona no meu país? Então, é uma coisa que me entristece, mas não que me faça desistir. Perfeito, é isso mesmo, Gisele, também. Eu tenho essa dificuldade de... É cultural, na verdade, né? Quando a gente percebe esses movimentos e como as coisas vão acontecendo, realmente tem. Mas é igual você falou, isso não é algo para a gente desistir, não é algo para a gente... É escolha. Eu acho que vai a escolha de cada um. A gente nós estamos fazendo a nossa parte, né? Uma vez que a gente se dispõe a trazer alguma coisa, muitas pessoas falam, mas você tem coragem para escrever, livro não dá dinheiro. Realmente, eu estou com você, na verdade, isso não é meu ganha-pão, mas é algo que eu amo fazer e eu acredito que tem valor, não tem preço. E aí, quem quiser estar comigo, quem quiser essa jornada, né, literária, ela não é uma jornada fácil, mas é algo muito prazeroso, muito não tem preço mesmo. Então a gente segue aí na jornada, falando um pouco aí dos seus livros que você vai estar divulgando. Você tem aí algum para você mostrar a capa? Pois é isso mesmo. Eu tenho sim. Olha, eu vou mostrar o primeiro livro de coletânea que eu participei, Mulheres Extraordinárias. Extraordinárias. Esse livro já se tornou um best-seller, está na Amazon.
Tá ela já está na 15ª edição, eu participei da 5ª. Já chegou em vários países, e foi aqui que eu comecei a contar um pouco da minha história, sair um pouco da área jornalística para ir para mais uma autobiografia. Também participei do Mulheres que Transformam. Esse livro aqui chegou a Harvard, a gente tem exemplar dele lá, foi muito bacana, e conta como eu saí do luto de 30 anos para o voo livre, porque eu aprendi a voar de parapente com 53 anos, já não era muito novinha, né? E faz 4 anos, então, que eu vou, já conheci 5 países, já voei em 5 países diferentes, em 32 rampas diferentes, e hoje eu sou piloto nível 3 nos Estados Unidos, e assim, é uma trajetória, é uma caminhada. Então, nesse livro eu conto um pouco de quem era a Gisele na adolescência, e com o luto e com tudo isso, até chegar a escrever. Também participei de um outro, Mulheres de Sucesso, que eu conto o que foi importante para eu chegar aonde eu cheguei, né? Criar 2 filhas, eu tenho várias formações, eu tenho 5 universidades, não é fácil no nosso país a gente ter universidade, uma já é difícil, imagine outras, mas eu sempre pus foco nos meus objetivos. E não foi fácil, muitas vezes, ter que declinar de encontros, de amigos, de festas, para se dedicar a um trabalho, a uma tese, a uma pesquisa, mas eu me sinto gratificada, porque isso abriu portas para que eu pudesse migrar, por exemplo, para o Canadá com as minhas filhas. Isso foi uma coisa bacana. Então, nesse livro, eu conto o que é importante para você ser uma pessoa de sucesso. Eu sou uma mulher de sucesso, mas isso, eu acho que o que eu tenho aqui não é para uma pessoa, para uma mulher, é para qualquer pessoa. É disciplina, é foco, é uma série de requisitos que eu descrevi nesse livro. E em 2024, eu passei então a coordenadora de um projeto, Mulheres Corajosas que Voam Livre, 17 mulheres que contam suas histórias, por que elas fizeram do voo livre algo que modificou a vida delas, né? Então aqui a gente tem a história da mais nova do Brasil, que aprendeu a voar com 12 anos e mudou uma lei. A gente tem a história da mais antiga do Brasil, ainda viva, uma querida nossa, que aprendeu a voar com 44 anos, junto com os filhos, porque os filhos estavam aprendendo. Achei isso muito bonito. A história da mulher, uma austríaca que venceu um desafio que só homens conseguiam, e ela conseguiu uma vitória. Então, são histórias de autossuperação. A minha história também aqui presente, e agora a gente está indo para a segunda edição. Espero eu lançar na Bienal de 2026, ou se não, na 2027. Ainda estamos à procura de uma editora que possa realmente nos auxiliar nisso, porque o livro vai sair em português e em inglês. Então, tenho outras antologias, mas não aqui agora. Participei da antologia de Pablo Neruda, lançada no Chile, também da antologia de Camões, lançada em Portugal, também uma exposição de um poema meu foi para a Romênia, e aí tem uma placa aqui, tal, toda escrita em português e em romeno. Bom, é isso, a gente vai devagarzinho, né? Participando, levando e se inspirando em situações, em pessoas, escrevendo, deixando um legado. Esse é o ponto. Gisele, assim, muito inspiradora a sua história, essa questão aí de você falar como que você começou a escrever, toda essa trajetória de juntar, né, esse tanto de gente, esse tanto de mulheres fortes aí, para trazer essas histórias, igual você falou, vale para qualquer uma que tenha um sonho, né, e você falando aí, me veio na memória, 24, eu fiz uma viagem, eu nunca tinha saído, na verdade, não tinha saído do Brasil, eu tinha ido até Foz do Iguaçu, a tríplice, né, e aí, em 24, eu fiz com 2 amigas, eu fiz uma Eurotrip, fiz uma viagem, e essa viagem transformou em um livro de crônicas, que deve estar saindo para lançar. Então, assim, essa questão, eu também
vou fazer 55 anos agora, e essa questão dos sonhos, de buscar, de estar acreditando, coisas que às vezes a gente nem imaginava, se a gente tiver foco, se a gente tiver determinação, é possível, tudo é possível. Fico muito feliz, assim, de ver você, né, formando coisas aí, né, correndo atrás, porque não é fácil você publicar um livro, buscar editora. Hoje a gente ainda tem, falando um pouco no mundo nosso editorial, abertura para publicações, assim, a gente tem dificuldade, acha editora que realmente patrocina, muitas das vezes a gente custeia essas publicações, porque é aquele negócio, a gente quer que realmente a mensagem chegue. E é muito, né, é algo que precisa aí, às vezes, mudar muita coisa. O livro no Brasil ainda é muito caro, eu acho. As bibliotecas são muito ruins. Eu, praticamente, quando criança, contra turno da escola, minha mãe mandava para a biblioteca. Então, eu tive esse incentivo da parte da minha mãe para ler, né, no caso, quando criança, e aí o hábito que vai crescendo, a gente cresce com o hábito, lendo muito, começa a escrever, e aí, quando tem que ser, acontece a coisa. Outro dia, eu estava me lembrando, assim, pensando de onde que eu tirei essa vontade de escrever, né? Minha mãe tinha dificuldade, era semi-analfabeta, meu pai também não estudou muito, mas meu pai escrevia. Outro dia que eu lembrei que ele gostava de escrever acróstico, ele tinha uma caligrafia muito boa e lia muito. Tanto ele quanto a minha mãe, quando aprendeu a ler, lia. Então, ela incentivou essa questão da literatura, e aí eu, né, como você comentou, às vezes a gente escreve por prazer, escreve livro técnico para ajudar, pelo que a gente aprendeu. Eu me reconheço como aprendiz, a gente já estudou, mas o tempo inteiro a gente precisa estar estudando, aprendendo, a gente nunca sabe tudo, na verdade, a gente só sabe que não sabe, né? Eu entendo assim, sinto assim. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar buscando aí esse conhecimento, e conhecer pessoas como você realmente nos engrandece e nos traz aí mais energia, inspiração para desbravar, e eu fico muito feliz, né, e grata de você estar nos contando aí essa jornada sua na parte da Andréia, literatura e de vida. Andréia, eu que agradeço e fico honrada de saber da sua história, da história dos seus pais, e isso é muito bacana, né? Eu acho que o incentivo é tudo, e você mostra uma coisa muito bacana com a história dos seus pais. A gente está onde a gente se põe, ainda que eles tenham sido semi-analfabetos, eles liam, criaram um hábito, e o mais importante, eles transmitiram isso a você, que hoje está fazendo a diferença na nossa sociedade. É uma pena, porque muitas vezes eu acho que, não sei você, mas eu me sinto como jogando pérolas aos porcos. Mas não importa, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer e me sinto bem com isso. Se o outro vai ler, se o outro vai entender, isso já não é um problema meu, mas eu poder expressar, eu poder compartilhar e disponibilizar, esse é o que eu posso fazer. Então, é, é, eu deixo porque num dado momento alguém vai achar isso e aí a gente vai na parábola do semeador, né? Vamos jogando sementes. Pode ser que caiam para os pássaros, pode ser que caiam nos espinhos, mas algumas delas talvez floresçam e germinem, né? Cheguem a dar frutos. Então é isso. Parabéns pela sua história e eu que me sinto honrada de participar, de conhecer e de fortalecer esse trabalho bonito que você está fazendo. Muito bacana, assim, e essa parte da gente ter, vamos falar, a oportunidade de conhecer pessoas, né, que possam compartilhar do mesmo sonho, dos mesmos propósitos, é aquilo que você comentou, as pessoas que nos aproximam é porque tem alguma coisa em comum. Então, assim, meus pais, com todas essas dificuldades, acabou que, quando, por exemplo, eu perdi meu pai muito cedo, e a gente teve aí, eu tive uma vontade de escrever. Então, meu primeiro livro, né, da minha mãe também, foi uma homenagem,
chama Retalhos de uma Vida, são baseado em fatos. E aí, o que, que eu fiz? Foi a primeira coisa que eu fiz para como homenagear a minha mãe, que ela está fazendo 70 anos na época, e eu fico muito feliz de ter conseguido homenageá-la em vida, porque ela era uma inspiração mesmo para mim, e a minha maior incentivadora. Né? Então, assim, a partir desse livro, que tem 17 anos o lançamento do meu primeiro livro, aí eu comecei a trajetória da literatura. E assim, não passa, né? A gente escreve, aí depois que termina, que se passa aquela euforia do lançamento do livro, que a gente, concluiu mais um, né? Aí parece que a cabeça, eu não sei se acontece com você, mas a cabeça do escritor é assim, quando você termina um projeto, que você conclui o livro, que ele está ali impresso, aí parece que a cabeça começa a funcionar em novos projetos. E agora, o que eu vou fazer? O que eu vou escrever? De repente, você já tem até alguma coisa, alguma ideia, e ali começa a florescer, nascer um outro filho, vamos dizer assim, quase como um filho livre. Eu não sei para você, esse é um sentimento meu. Ai, acontece a mesma coisa. Eu não consigo ficar parada. Eu tenho que estar buscando coisas. E para mim é muito normal ver ideias e querer realizá-las e querer concretizá-las. Então, e se eu não tiver nesse movimento, eu sinto que eu estou morrendo. Mas Eu sinto materializar é muito bacana, é muito gostoso esse sentimento, não é? De materializar muito. algo, transformar. É igual as mulheres que transformam. Você tem uma ideia, mas a ideia não pode ser só ideia. A ideia tem que transformar em algo. Né? Então, isso é muito mais, assim, passa a ser muito maior que a gente, essa vontade de escrever, essa vontade de compartilhar e de conhecer, na verdade, acaba que assim, De realizar. realizar, de falar, eu fiz, eu venci as dificuldades, eu venci os desafios, não foi fácil, mas está aqui, pronto, para o Perfeito. mundo. Exatamente, é isso mesmo. E aí, conta um pouco das experiências na literatura no exterior. E assim, nos eventos que você participa, como é que é? Conta para nós que assim, quem vai ouvir depois, como você já morou no Canadá, teve essas experiências, como professora também, poliglota, como que você vê assim, tem alguma coisa que te chama atenção na cultura das que você já falou, você já fala francês também, né? Francês, inglês e qual que é o outro? Oui, je parle français, je parle português, je parle espanhol Ó, e português, aussi, anglais. Donc, isso, 4 langues. muito bom. Então, assim, nessas experiências que você tem de culturas, o que você fala, assim, como escritora? Como que você sente que recebe quando você fala que é uma escritora, quando você apresenta uma obra? Esse sentimento, Olha, eu tive uma experiência que depois eu vou compartilhar, mas eu quero ouvir de você, como que é essa experiência aí fora, quando você mostra o seu trabalho, quando as pessoas te veem? bem, eu, na verdade, o que acontece, quando eu fui para o Canadá, eu ainda não era uma escritora, mas eu escrevia para uma revista, então eu fazia algumas entrevistas a respeito de algumas coisas que aconteciam lá fora. Por exemplo, no Canadá, eu fiz uma entrevista para a revista Reação, uma revista brasileira, que era sobre o projeto Mira. O que era o projeto Mira? É exatamente o adestramento de cães para pessoas com debilidade motora ou com dificuldade visual. Então, eu fui conhecer o projeto Mira, que era o projeto de doação de cães adestrados para pessoas com deficiência física ou visual. Então, foi bacana. Fiz outras entrevistas a respeito de acessibilidade, mobilidade, como é que o governo tratava isso. Então, como eu estava no exterior, eu sempre procurava fazer uma matéria a respeito de alguma coisa interessante para o Brasil, né? Ah, tá. Então, você Então, sempre fazia também alguma coisa voltada para o Brasil também em português, você trazia aí isso. essas situações. Excelente. Então, por exemplo, quando eu fui para Cuba, eu fui visitar uma escola que tinha uma acessibilidade, como é que eles tratavam a acessibilidade de crianças com deficiência. Então, eu escrevia nesse ponto, né? Não era uma escritora. Agora, eu viajo, o pessoal que me conhece fora daqui, me conhece porque eu voo de parapente, estou lá. E aí o pessoal, quando sabem que eu sou
uma escritora, eles veem isso como algo muito bacana, como algo nobre. Você tem uma certa nobreza por ter essa facilidade, por escrever, por colocar ideias no papel, porque parece que não é tão simples e tão comum para todo mundo. Por outro lado, eu vejo no Canadá, a coisa mais comum é você ver num ônibus de transporte a pessoa com um livro na mão, lendo a história de uma personalidade, a história de um país, a história de alguma coisa. Então é muito comum. Os livros são muito baratos. Eu chegava, livros que no Brasil ia pagar 120, 150 reais, lá eu comprava por 3, 4 dólares. Então, lá eu tinha muito mais acesso a livros, e eu vejo que eles também têm acesso a livros muito fácil. As bibliotecas são bem abastecidas e são bem organizadas. Bom, eu tive o privilégio, vou compartilhar com você, Andréa, a Biblioteca de Montreal. É uma biblioteca que tem 5 andares Ah, e que sonho. pega 2 quarteirões. Nossa, que sonho. É um sonho. E aí você tem, por exemplo, um andar que só de línguas, que você vai lá, tem todas as línguas. Se você quer aprender farsi, tem material de farsi. Você quer aprender francês, você tem francês. Você vai no 5º andar, é só áudio. Então lá você tem tudo em CD, você tem tudo em audiobook. Ai, mas eu quero um audiobook sobre floricultura, eu quero plantar avencas, quero fazer um muro de avencas. Você vai lá e você encontra. É Nossa. fantástico. O térreo, o andar térreo, é para crianças. Então, tudo que é literatura infantil, tudo que é voltado a criança e adolescente está naquele andar. Então, pensa, 5 andares com 2 quarteirões, né, tomando 2 quarteirões, é enorme. Então, eu me senti extasiada. Você pegava um livro, você podia ficar com o livro 5 semanas e podia renovar mais 2 vezes. Quer dizer, não tem como você não aprender, você não ler, e você... Filmes, você vai lá e eu pegava 5 filmes no meu nome, minha filha, mais 5 filmes para a gente assistir. Então, era uma coisa assim, era muita satisfação, né? E isso é bacana. É uma coisa que o Brasil precisaria fazer. Valorizar os nossos escritores, valorizar os pontos, né? E desenvolver esse hábito no brasileiro. Com certeza, essa questão do incentivo à leitura, né? Eu tive um projeto que foi incentivado pela prefeitura, é uma trilogia infanto-juvenil que eu trato temas sensíveis de forma lúdica. Então, a gente distribuiu os livros de graça, sabe? Então, eu achei isso muito bacana, porque aí você consegue chegar aonde precisa chegar, com a literatura, incentivando eles lerem, e essa experiência, assim, no exterior, eu percebo que isso é natural, é algo que eles já gostam, já fazem parte da cultura, incentivo, o preço também ajuda. Então, assim, hoje você imprimir um livro colorido, infantil, por exemplo, colorido, um tamanho padrão aí, é um absurdo. Você não consegue vender menos de 50 reais, eu acho muito caro. Entendeu? Então, assim, isso dificulta, mas não impede também. Aí a gente continua fazendo aí, participando dos editais, tentando colocar os projetos aí com incentivos, mas eu acho que ainda falta muito para a gente chegar num ponto em que isso passa a ser algo natural. E outras distrações também que acaba tirando um pouco o interesse, né? Apesar do livro ele ser único, mas assim, realmente as distrações hoje com mídia social acaba desviando e tirando o interesse. Mas é igual você comentou, a gente vai fazer, a gente vai semear, vai colocar no mundo aí as histórias e deixar aí as pessoas degustarem, conhecerem. Eu fico um pouco preocupada porque hoje, com acesso à tecnologia, com acesso a como a gente tem hoje, né? Rede social, telefone, WhatsApp, eu acho que nunca se escreveu tanto como agora.
O problema não é o escrever, é o conteúdo e a qualidade disso. Então, hoje você vê, as pessoas antigamente escreviam você, hoje é VC. Ah, daqui a um tempo acho que vai ser só o V, né? A E a gente, gente vai ter eu nem tem mensagem que eu não consigo traduzir. Pois é, se torna um dialeto de algumas tribos, algumas palavras, e hoje as pessoas estão, né, eu vejo algumas pessoas falando bora. O que que é bora, meu Deus? Vamos embora. Vamos embora. Então, isso é uma preocupação que eu tenho, né? A transformação que isso tem ocorrido dentro da nossa linguagem, da nossa sociedade, principalmente essa linguagem neutra, que na verdade não passa de um dialeto. Então, o dialeto tem que atender especificamente aquele grupo naquela circunstância. Não tem que fazer uma modificação da língua portuguesa. Eu não sou a favor disso. Eu sou ainda a favor da língua de Camões, né? E a gente vê essa modificação acontecendo e eu tento, eu sou muito fiel a essa língua de Camões, então eu procuro falar corretamente, escrever corretamente, abordar corretamente com o português que eu aprendi, vamos dizer, há 50 anos atrás. Uhum. Mas eu me preocupo um pouco com o que vai acontecer dentro de um prazo aí de 20 anos. Ah, 20 anos está longe? Não é tão longe. Eu Não, venho de um tempo que não tinha internet. E hoje a gente consegue, né, saber tudo, exatamente porque a tecnologia avançou. E o que a gente faz, isso é uma preocupação, o que a gente faz para preservar a nossa língua raiz, o nosso português realmente culto, correto, né? perfeito, é isso mesmo. Mas é um desafio, né, Gisele? Eu acho que assim, a gente faz a nossa parte e dá andamento. Essa questão aí de escolhas, de quem vai escolher, nos lerem, aí já é aquilo que a gente falou, está oferecida, a obra está aí, são obras realmente de transformação, as suas que você apresentou aí, parabéns pelas obras, pelo trabalho, muito bonito, inspirador, desafiador, né? Então, muitas mulheres aí vão estar depois nos assistindo, conhecendo a Gisele, o trabalho dela, e depois eu vou estar procurando aí para mim adquirir o livro, que eu tenho o Kindle, então eu sempre busco os livros para colocar e lendo. E eu gosto muito de ler vida real, vida de verdade, pessoas reais, Olha, depoimentos. bacana. Se você quiser o livro físico, eu tenho o livro físico e faria uma dedicatória especial para você. E isso é uma coisa boa que a gente tem no Brasil. A gente pode mandar livro físico com um preço razoável, né? Isso é uma Sim, coisa boa do correio que nos permite distribuir o livro para qualquer lugar do Brasil com um preço razoável. Então, a pessoa que compra o livro, ela não paga, eu envio, eu mando para ela com uma dedicatória, eu acho que isso é bem bacana, porque eu ainda sou a favor do livro físico, eu também apesar de eu gosto. ter no Amazon, ter no Kindle, mas vamos dizer, livro é livro, livro físico é outra história, né? Eu gosto demais. Eu tive uma mudança que eu morava em casa e vim para apartamento, então eu tive que desfazer um pouco do meu acervo, porque não cabia no apartamento, entendeu? Então, Imagina. assim, e é muito pesado. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz doação de parte dos livros, mas eu tenho um apego também com livro físico. Eu preciso aprender, mas assim, com essa questão da limitação de espaço, então acabou que eu fui obrigada a me render a fazer também leituras digitais, né, de e-books, também tem. Então, mas é algo que você falou, realmente muito importante a gente continuar dando. Eu quero, inclusive, depois a gente conversa, a gente vai estar trocando aí obras, porque faz muito sentido e eu gosto muito também de estar Olha, lendo. eu vou te contar que eu tenho uma Barça. Eu Você tenho tem uma ainda? Barça. Conseguiu manter? Eu não vou me desfazer dela, porque ali eu tenho, sabe, registrado, tá ali para ler. Ainda que tenha modificado a União Soviética, já não é mais, mas não importa, aquilo é histórico, A né? E história. tem muita coisa boa nessas enciclopédias. Então, eu ainda tenho a minha Barça,
tenho meus livros físicos, tenho uma coletânea de livros que são autografados, adoro isso, sabe? Uhum. Então, eu vou querer um livro seu autografado, por favor, para Vamos fazer parte da trocar os minha livros, com coletânea. certeza. Então, é um prazer, entende? Isso é uma coisa que é o que eu deixo para quem vier depois. Sim, eu falo, às vezes, aqui, a gente comentando, vai para os netos, para os bisnetos. Então, assim, lá atrás, né, a gente leu muito a respeito dessa história e eu acho que tem que continuar o legado. Muita coisa não pode se perder, né? Perder aí, e aí, por isso também é um pouco dessa necessidade de deixar escrito, registrado, eternizado aí em obras. Gisele, Exato. nós já estamos caminhando para o nosso final da nossa live, assim, com muito carinho, muita gratidão mesmo por você ter aceitado nos contar um pouco aí da sua trajetória, falar das suas obras, falar da própria vida mesmo, como que convergiu aí para esse dom, né, que Deus deu. Eu às vezes, eu falo muito isso nas lives anteriores, até um pouco repetitivo. Eu não falo assim, escritora, né, hoje em dia eu custei me reconhecer como escritora, eu me reconheço como mensageira, né? Então, assim, eu entendo que eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, e eu escrevo mensagens que eu entendo que vai fazer sentido, vai fazer algum... Ter algum... Mensageira de luz. Então, assim, eu trago isso como um propósito, como uma missão, com muito amor que a gente faz, reconhecendo as limitações que a gente tem, a gente tenta fazer o melhor com o que a gente tem. Então, eu acredito nisso e aposto, assim, que futuramente tudo que a gente está deixando aqui vai ser visto por alguém, vai ser valorizado ou não, mas se servir, eu falo que se serviu para um, já valeu a pena ter escrito, né? A mensagem. Você me fez lembrar de algo que eu li quando eu era adolescente. Ele elogio do bem, amigo, faze o bem. Esse prazer dispensa qualquer recompensa. Aqueles frutos saborosos que o seu vizinho colhe custaram, com certeza, o trabalho e o esforço de alguém que já sabia que nunca os colheria em sua vida, mas nem por isso deixou de plantar. Que lindo, amei. Muito, muito. Me identifico também com isso. Gisele, você quer ler um trecho de algum livro seu que você entende que é impactante, que você deixaria como mensagem? É bem interessante. A gente, de vez em quando, a gente faz essas trocas. Olha, eu não preparei nada Ah, para dizer aqui, mas eu acho que o que eu já disse agora, nesse segundo, já faz uma diferença. A demais. gente tem que fazer o bem, e não importa a quem, fazendo bem, deixando isso, né? Um dia alguém vai colher, um dia alguém vai ler, e isso, né? Também ter essa tranquilidade da consciência de que você está fazendo o seu melhor. Eu acho que isso é o que vale a pena, eu acho que isso Deus nos coloca. Propósito de vida. Se você descobre o seu propósito de vida, seja escrevendo, seja ensinando, seja fazendo um trabalho, mas com carinho, dignidade, paixão, eu acho que isso vale a pena. Dinheiro é consequência, porque quando você faz um trabalho bem feito, você faz com o coração, você se aprimora. E aí você vira referência, porque você está na constância da execução de um trabalho que você gosta, que te dá prazer, e as pessoas procuram você exatamente porque percebem a paixão que você tem naquilo que você faz. Então, acho que essa é a mensagem. Muito bacana, muito lindo, e realmente é isso, é algo profundo que vem da gente, é algo que a gente doa com amor mesmo, esse trabalho aí que a gente vai estar depois distribuindo, essa mensagem que você trouxe para nós, essa live, esse papo gostoso, interessantíssimo, curioso, que traz a experiência aí da mulher, a força, né, a transformação, a potência que a gente tem quando a gente decide fazer algo, e que a gente consegue fazer, que é esse sentimento de realização que nos move, é igual você falou, é o sentimento de estar viva, nos fazem movimentar.
e vai continuar. Eu acredito que, assim, enquanto a gente tiver vida, enquanto a vida é esperança, e a gente continua fazendo o que a gente ama e alcançando os corações das pessoas. Então, assim, a mensagem que eu deixo é de gratidão. Foi, assim, maravilhoso te conhecer. Quero conhecer o seu trabalho também. E, assim, aqui de Minas, né? Se você vir aqui, aparecer por aqui, enquanto você estiver no Brasil, em algum momento, quiser tomar um cafezinho, vamos tomar um cafezinho com pão de queijo, assim, serão muito bem-vindas. E é muito bacana, independente da gente conhecer, né, só virtual, mas, assim, às vezes numa Bienal, a gente pode depois estar encontrando. Mas você é uma figura ilustre e eu fico honrada de recebê-la. Menina, não convida para ir para Minas, porque Minas, olha, é o meu reduto. Adoro Minas Gerais. O povo de Minas é maravilhoso. Um dos lugares que eu estudei foi na Federal de Lavras, em Minas. Um dos lugares que eu vou é em Andradas, que é Minas. Olha, então assim, olha que eu aceito esse convite, E é viu? Uberlândia, eu não sei se você já conhece, né? É uma cidade, interior, é Triângulo aqui, bem pertinho de São Paulo, inclusive, e assim, é uma cidade um pouco desenvolvida também, tem faculdades, né? A Federal aqui em Uberlândia é muito, muito famosa, e assim, temos muitas coisas boas em Minas. Ah, eu tenho certeza. Eu gosto muito dessa região. Eu não cheguei aí para Uberlândia, mas eu fui para Araxá, que também Ah, é achei pertinho, tem, magnífico, e tem uns magnífico. amigos meus que voam de parapente, que são aí De de Araxá. Uberlândia. Ah, De de Uberlândia. Uberlândia? Ah, A que gente se legal. encontrou no Open de 2023, acho, em Araxá. Que Então, assim, bacana. Araxá para Minas Gerais, para mim, eu sou suspeita. Aqui, 15 quilômetros, qualquer direção, eu caio em Minas. Eu adoro. Muito bom. E, Prazer enorme conhecer você, é um privilégio participar do seu projeto, muito honrada em participar. E se você precisar de qualquer coisa de mim, seja aqui no Brasil, seja no exterior, conte comigo. Eu agradeço muito. E também, aí, em qualquer momento, às vezes, a gente pode estar encontrando mesmo nessa Bienal de 26. Eu estou programando, não sei se eu consigo ir ainda, mas quem sabe a gente encontra em São Paulo, na Bienal. Eu já fui em duas, Eu é também, outro lugar que aí eu me sinto em casa. Eu penso, esse mundo me pertence, com porque certeza. realmente é algo maravilhoso, e quando a gente está com as pessoas que gostam, têm os mesmos gostos, isso aí realmente muda tudo, né? Você começa até a entender que a coisa não, é o local, as pessoas, que às vezes é diferente, por isso você sente um pouco. Interior é mais complicado, tá? Aqui, essa parte cultural, eventos literários, então isso aqui é bem devagar. Então, se você quiser algo mais pomposo, mais robusto, você tem que ir para a gente tem que ir para São Paulo, né? Eu consegui uma coisa muito bacana, sabe? Quando eu fui lançar esse livro aqui, eu, na verdade, organizei um evento de mulheres para vir voar na minha cidade. Como aqui a gente tem um lugar de voo livre, então eu organizei que as meninas viessem para cá, chegaram a vir mais de 20 argentinas, entre Ó, outras, e a gente teve aqui, particularmente, 65 mulheres voando na montanha. E as autoras, eu apresentei um projeto na prefeitura, aliás, na Câmara Municipal, e pedi que elas fossem reconhecidas pelo valor delas, né? E isso foi uma coisa bacana. Então, eu consegui lançar o livro durante esse evento de voo livre, chamar a cidade e fazer uma homenagem para elas na Câmara Municipal. Cada uma recebeu um certificado de honra ao mérito por ser, sabe, uma mulher ousada, destemida, desafiadora das leis da gravidade, vamos dizer assim, né? realmente é algo muito diferente, e eu fiquei assim, a hora que eu fui lendo, eu falei, nossa, mas que legal, muito bacana mesmo, realmente tira e derruba todos os paradigmas, né, de limites. Pois é. Eu costumo dizer uma coisa, sabe, Andréa? A gente está onde a gente se põe. E só para concluir aqui a nossa conversa, e como eu falei para você, eu fiquei viúva muito nova, depois de um acidente, e eu poderia ter me colocado na condição de vítima, vítima do
mundo, vítima da sociedade, mulher, sabe? E assim, eu tomei as rédeas da minha vida e quando eu falei eu vou morar fora do Brasil, não foi fácil. Não foi fácil porque eu não estava feliz com a minha profissão quando meu marido faleceu. Eu tinha que cuidar de 2 filhas, uma era recém-nascida. Eu tive dificuldade financeira e eu tinha que tomar as rédeas da minha vida, porque senão eu ia continuar no ponto que eu estava e não estaria feliz. Então, hoje eu olho para trás e eu vejo que só tenho gratidão, como você falou. O sentimento é de gratidão, porque não sei se Deus, através das circunstâncias, me lapidou, para que hoje eu pudesse ser talvez uma referência e poder dizer isso. Você está onde você se põe. Claro que temos as nossas limitações, mas a gente tem que ter persistência. Isso está no livro. A gente tem que ter foco. Isso está no livro. Tem que ter determinação. Isso está no livro. Perfeito. Então é isso. Para concluir, fala onde que encontra os livros da Gisele. A Gisele nas redes sociais, já coloca, porque aí depois a gente sobe o vídeo e coloca também aí o seu, né, o seu arroba, onde que te encontra, onde encontra os seus livros. Olha, bem, em relação a quem quiser fazer aula de francês ou de inglês comigo, aula online, individual, eu vou deixar meu WhatsApp, que é o código 19 da região de Campinas, 97 15 14 294, repetindo, 19 a região, 97 15 14 294. Quem quiser adquirir os livros também pode entrar em contato comigo por esse telefone ou então pelas redes sociais. Gisele Fleming, Gisele Guimarães Fleming no Facebook, Gisele Fleming Idiomas no Instagram. Então, é a forma de me achar, é a forma de falar comigo. Se quiser o livro, se quiser uma amizade, se quiser saber mais sobre aulas de inglês, é um prazer. Eu tenho lá, não tenho muitos não, estou com aproximadamente 6.000 seguidores, mas tá bom, vamos lá, é isso aí. O importante é a qualidade, né, Gisele? Verdade. Então, eu agradeço a todos que forem assistir depois. A gente vai colocar as informações aí que a Gisele passou para a gente, e que o próximo bate-papo literário traga também, né? Depois a gente vai estar anunciando o próximo convidado, a gente já tem uma listinha de convidados que a gente vai estar fazendo os próximos, e esperamos vocês aqui para conhecer autores nacionais, para conhecer o trabalho, e aí procure a Gisele, aí ela deu o contato dela, e a gente vai continuar nesse trabalho lindo de divulgação. Tá bom? Gisele? Tá Concluir. Foi tá ótimo.